Viajando no tempo de 1940. Gente, eu não sou dessa época, mas eu tava reparando que viajando nesse tempo de 1940, nos anos 40, né? Muita coisa mudou, né? Vocês sabem. Muita coisa mudou no século XXI, vocês veem hoje em dia. Muita mudança, né? E as pessoas não reparam nisso. Eu vou deixar algum vídeo, né, passando aí, e eu vou reagir a esses vídeos, né, essa comparação, essa mudança, esse transformação, né, desses anos pra cá. As mulheres, né, primeiro, eu vou falar só o do tempo, né. O tempo em 1940 era um tempo. Antes 40, as pessoas saíam para ruas com a sua melhor roupa, né? As mulheres usavam roupas comportadas, como saia, vestidos e roupas decentes, né? Enfim, os homens também. Outra coisa também que me chamou muita atenção é que o tempo, né, nessa época, o tempo era mais lento, né? O tempo passava mais lento. O tempo durava mais, as pessoas viviam mais no tempo, aproveitavam mais o tempo, né? As pessoas ficavam mais com suas famílias, trabalhavam mais, dava tempo de ficar com seus filhos, enfim. O tempo era menor, né? Não, menor não, era mais, né? O tempo as pessoas elas aproveitavam mais, elas faziam as coisas mais, né? E o tempo sempre dava certo. Então, hoje em dia, né? Nessa época também o que me chama muita atenção também é que não tinha tanta tecnologia como hoje em dia, né? Muito avanço, muitas coisas que hoje em dia, século XXI, tem. Como celulares, né? Smartphone, internet no celular. E não tinha também essas televisões com internet, com filmes, enfim. Qualquer filme que você quisesse colocar, enfim. As coisas eram mais simples nessa época, né? Anos 40 as coisas eram mais simples. As pessoas eram mais simples, as pessoas eram mais humildes, não eram tão gananciosas, elas não faziam as coisas rápido, né? Pra querer ganhar as coisas rápido, querer as coisas rápido, com a ganância de querer as coisas rápido. E outra coisa também é que as pessoas conversavam mais, as pessoas ficavam mais umas com as outras, até para andar, né? As pessoas andavam mais devagar, sem pressa de fazer nada, né? Tudo assim lento, tudo mais assim, mais com paz, não tinha esses carros, essas motos que hoje em dia faz barulho, que atrapalha. É o que acontece, né, gente? Nessa época aí, na época dos anos 40, eram pessoas que tinham condições e tinham um pouco mais de condições, né? E sabiam, e não era todo mundo que conseguia, tinha uma moto, um carro, né? Mas aí, hoje em dia, século XXI, né? Tá dando oportunidade para muitas pessoas pobres, retardadas, sem noção, que não sabem usar os veículos, ficar fazendo barulho, atrapalhando os vizinhos, acordando, e poluindo mesmo o ambiente, né? Com barulhos de madrugada, enfim, não respeitam. E é isso que dá a oportunidade de pessoas, né? Pobres, pessoas que não sabem usar veículos, ter um veículo que não sabe usar, né?
Outra coisa também que me chamou muita atenção nessa época dos anos 40 é que as mulheres usavam os seus vestidos, eram mais comportadas, né? Eram as mulheres que usavam os seus vestidos, saia, e eram roupas que eram de respeito. Hoje em dia você vê, essa época aí, né? Esse padrão de ficar usando essas roupas, né? Eles sempre gostavam sempre o Brasil foi assim. Nos anos 40, as mulheres usavam. Onde as mulheres, elas não precisavam usar roupa curta, ou short, ou decote, mostrando os peitos, ou mostrando as polpas das bundas, para poder se sentir bonita. As mulheres, elas sabiam dos seus valores. As mulheres, os homens se atraíam, elas tinham respeito entre elas e outros homens também, né? As mulheres, elas tinham seu valor e elas sabiam do seu valor, não precisava para se sentir bonita, ou para ter elogios, ou para... nem se fala as músicas, né? As músicas eram mais valorizadas, as músicas eram melhores, né? Não era como essas músicas de hoje, né? Que você vê as músicas de hoje, a putaria, incentivando a safadeza, sensual, coisas assim. Mas depois dos anos 70, né, que começou as mulheres conseguir usar esses shorts, começaram a mostrar as pernas, porque elas o Brasil pegou muita influência, né? Tem uma história muito grande, né? Porque tem uma história, tudo tem uma história. E a história de tem essa influência das brasileiras começarem a se exibir, mostrar seus corpos. Aí, isso aí foi depois dos anos 70 que começou, né? Outra coisa também que percebia, que as mulheres usavam mais o cabelo curto, né? Elas não usavam o cabelo longo. Então, as pessoas nessa época eram mais sérias, as pessoas pensavam mais, levavam as coisas mais a sério. Hoje em dia não. Hoje em dia, século XXI, as mulheres usam decote para poder chamar a atenção dos homens, usam shorts para mostrar a polpa da bunda, para chamar a atenção dos homens, para se sentir valorizada, ou mexer com o ego, para se sentir gostosa, ou porque tem autoestima baixa e às vezes precisa mostrar o seu corpo para os homens poder chamar a atenção dos homens, para poder se sentir bem com ela mesma, né? E hoje em dia as mulheres só faltam sair na rua nua, né? Mostra os peitos, mostra. Não tenho nada contra, mas é uma comparação, né? E nessa época, né, o que mais chama a atenção também é que nessa época também essa época não fazia calor, e essas pessoas mesmo assim, nem por conta do calor, as pessoas, elas ainda mesmo assim, elas usavam esse tipo de roupa, né? E não tinha nada para impedir de eles usar esse tipo de roupa. E não tinha nem muito a ver com religião, era um negócio que era um estilo mesmo da época. As coisas, a televisão, as coisas, né, os alimentos, as coisas eram mais baratas, duravam mais, a televisão durava mais. Isso é muito geografia, sabe? Quando você estuda geografia na escola, e na sua casa mesmo, quando você estuda, você começa a entender que hoje em dia a geografia, o avanço, né, da tecnologia, o avanço de muita coisa, hoje em dia eles fazem as coisas mais pra quebrar logo, né, pra você poder gastar mais dinheiro, né? E hoje em dia não. Hoje em dia você vê que as coisas não duram, não. As coisas não duram. Você compra um celular hoje, daqui a 3, 4 anos dá problema, e antigamente não. As coisas duravam mais, né? A bateria durava mais, muita coisa durava mais. A televisão durava mais, né? Muita coisa durava mais. E hoje em dia, né, você vê
que as pessoas hoje em dia, as músicas dessa época eram umas músicas que não incentivavam as mulheres a putaria, e nem a dançar, mostrar seu corpo, nem os homens. Hoje em dia, quando começou esse negócio dessa história da liberdade da mulher, a mulher pode tudo, né? Aí começam as mulheres fazer o que elas fazem, e as músicas da periferia, da, da favela, tomando conta, influenciando muito. E essas mulheres, né, elas influenciavam antigamente, né, nos anos 40, as mulheres elas eram influenciadas mais pelos outros países, né. Hoje em dia você vê tantas influências, né, na internet, no século XXI. Muitas mulheres influenciando safadeza, putaria, muitas coisas, né? Você vê hoje em dia, no século XXI. Não respeitar o homem, o homem não respeitar a mulher, falando mal da mulher. Muitas influências. E uma coisa também que me chamou muita atenção, né? É que as crianças nessa época, elas eram mais educadas, respeitavam mais. E antigamente, nessa época também, no Brasil, né, falando no Brasil, que as pessoas se preocupavam mais em ler, né, em aprender, né, enfim, ler. E hoje em dia, não, as pessoas hoje em dia não querem saber mais de ler, não quer, né, eu não sei se daqui na cidade onde eu moro vendia livros, né, nessa época, revistas, essas coisas. Mas as pessoas queriam mais ler e usar essas coisas, ao invés de ficar no celular, na internet. As pessoas hoje em dia ficam mais na internet, né? Perdendo, vivendo mais essa vida. Outra coisa também que me chamou muita atenção, né, nessa época, é que nos anos 40, né, as pessoas não eram tão ambiciosas, né? Hoje em dia, as pessoas hoje em dia, século XXI, a internet, né, na verdade, está influenciando muito, muita coisa, influenciando muito, as pessoas conseguem as coisas rápido, dinheiro rápido, muita coisa rápida, e por isso está tendo muito roubo, está tendo, enfim, vocês veem, né, hoje em dia. Nessa época, nos anos 40, não tinha tanto roubo assim, comparado com hoje em dia, né? E hoje em dia as pessoas são mais ambiciosas, querem mais para elas, querem ostentar, querem ter mais coisas, materiais, querem, enfim. Século XXI, né? Aí você compara, pega uma comparação, né, para esse tempo, você vê que as pessoas eram diferentes nessas pessoas, né? E o que mais me lembra, o que me faz me lembrar, né, que um professor de biologia falou para mim, é que daqui a 100 anos, né, a metade da população não vai estar viva. E essas pessoas dessa época, né, elas não, dessa época, elas nem sonham nessa realidade que a gente vivemos hoje no século XXI. E eu fico imaginando, daqui a 20 anos para frente, 40 anos para frente, se já está assim século XXI, daqui a uns anos para frente, imagina como é que vai estar esse mundo de hoje, né? As mulheres nessa época, século XXI, hoje em dia, né, elas gostam, querem mais mexer no rosto, querem mexer mais na estética, querem mexer mais no corpo, né? Querem ter aquele corpinho perfeito, né? E nessa época, nos anos 40, as mulheres nem se preocupavam com isso. Elas usavam mais seus cabelos mais naturais, não usavam maquiagem, eram mais naturais, eram mais simples, eram mais... Enfim, elas não precisavam. Elas se sentiam bonitas daquela forma, com a natureza, com a simplicidade, com o seu cabelo natural. Então essas mulheres, elas não se ficavam preocupadas porque não passou um batom, porque não alisou o cabelo, enfim.
Hoje em dia, século XXI, as mulheres vivem e dependem de prancha, de secador, usa de produtos, né, para poder se sentir bonita ou poder se aceitar. E nessa época, né, elas usavam mais o seu cabelo natural, se aceitava daquela forma, porque era a única forma, né, não tinha tanto esse avanço como hoje em dia, né, o cabelo das mulheres eram mais saudáveis, né, as mulheres eram mais saudáveis, essas mulheres não tinham tanto problemas psiquiátricos, essas pessoas elas não eram tão problemáticas, pessoas do século 40 não eram, são mais calmas, pessoas que não viviam, não quer dizer que eles não tinham problema, mas elas viviam mais ali, mais a calmeza, né? Viviam sem essa competição toda como o século XXI. E você vê hoje em dia, né, essa competição toda, mulheres querendo competir com outras mulheres, enfim. É muita coisa, né? Hoje em dia, século XXI, o tempo não passa muito rápido, as coisas passam muito rápido, é muita coisa rápida. O relógio sabe, você não faz, quase você não faz nada, o tempo não tá durando tanto. As pessoas, não sei, parece que o tempo diminuiu, os horários diminuiu, tudo tá passando muito rápido. Você não consegue fazer aquelas coisas que você fazia antigamente, né? Nessa época as crianças aproveitavam mais, hoje em dia as crianças hoje em dia querem mais ficar na internet, quer ficar mais tempo na internet, nos jogos, em essas coisas assim. Não quer saber mais de ler, não quer saber mais de ficar na rua, brincando, jogando bola, brincando de outras coisas, essas brincadeiras, né? Como antigamente. E o mais interessante disso tudo, né? É que as pessoas era o que você vê hoje, gente. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham nesse século, né? Nesse anos 40, século 40 para anos 40 para o século XXI, né? Quais são as mudanças que vocês prestaram atenção, que mudaram? Se a internet tá mudando muito as pessoas, estão deixando as pessoas. Essas pessoas nessa época não usavam internet. A internet era para guerra. As informações que vinha, né? Era mais para guerra. Rádio, era essas coisas. Internet era mais para guerra, mais para informação. E era coisa que ninguém usava nessa época, né? Era raro qualquer pessoa ter assim. E hoje em dia as pessoas têm mais acesso à internet, as pessoas ficam com mais tempo na internet, usando a internet, se informando mais e ficando mais retardada mais, mudança de personalidade, tendo mais depressão, ansiedade e problemas psiquiátricos. Século XXI. O que vocês acham que o que mudou, o que tanto mudou? Me conta aqui na opinião de vocês nos comentários o que tanto mudou dos anos 40 para o século XXI, né? O que tanto mudou nesse tempo para cá, né? Mudou muita coisa. O que vocês acham que mudou a cabeça das pessoas, a mente das pessoas? Porque nessa época era dificilmente pessoas ter problemas de ansiedade, depressão, essas coisas. Se vocês acham que se é a internet que está influenciando muito, se é a internet que está mudando a vida das pessoas, estão influenciando. Porque hoje em dia, século XXI, depois que a internet chegou, muita coisa chegou, está mudando as pessoas, estão transformando as pessoas, né? E as pessoas, elas não estão percebendo isso, né? As pessoas não estão percebendo isso. Só quem olha para trás, o passado, e olha para o futuro, vê que essas mudanças são óbvias, né? Então, é isso. Me conta aqui a opinião de vocês nos comentários, o que tanto mudou, se as pessoas antigamente eram mais felizes. Eu particularmente digo que mudou muita coisa. O que eu falei aqui mudou muita coisa, isso aí é de fato.
E eu digo pra vocês que eu acho que eu sou uma reencarnação desses anos 40, porque eu não me identifico com esse tempo de hoje, né? Muita coisa que eu não me identifico, né? Não me identifico e não, enfim, não. As pessoas nessa época tinham mais paz, tinham mais sossego, enfim, tinham mais juízo, né? Eram mais sérios, levavam as coisas mais sérias, né? Não eram gananciosos, não, enfim, não gostavam de enganar outras pessoas, fazer o mal às outras pessoas. Hoje em dia, não, as pessoas hoje em dia, no século XXI, né? Anos 40, as pessoas eram desse jeito, mas século XXI as pessoas estão mais aí gananciosas, querendo roubar, ganhar dinheiro, enfim, se exibir na internet e mostrar pro outro que você tá conseguindo. E nessa época não, né? Era mais simples, né? Enfim, mas aí eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo e é isso. Se você viu alguma diferença dos anos 40, o que vocês viram aí de mudança dessa época para o tempo de hoje, me conta a sua opinião nos comentários, que eu quero muito saber também. Eu quero, do jeito mesmo que eu compartilhei com vocês aqui, essas coisas, eu quero que vocês compartilhem comigo também, aqui nos comentários, porque eu gosto de saber essas coisas assim, sabe? Viajar no tempo do passado e viajar no futuro, que não vai ser nunca o passado. Nunca vai chegar, né? Enfim. É isso, gente. Se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo, deixe sua opinião nos comentários, me siga nas redes sociais. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau.